Saudações conforme os fusos horários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala para vocês mais uma vez o professor, escritor, crítico literário e ensaísta angolano João Fernando André. E nesta comunicação vamos falar um pouco, se não muito, resumidamente, a respeito dos movimentos literários em Angola. Você tem noção do que é um movimento literário? Será que todas as organizações que aparecem aqui em Angola ligadas à arte são movimentos literários? Bem, o que se percebe por um movimento literário é que é uma organização artístico-literária, ressalta-se aqui a palavra literária, cujos membros têm mais ou menos a mesma idade. Isto é, poderá existir uma diferença de idade, não é? Mas que não seja tanta. Mas este não é um grande pormenor para que se tenha um movimento literário, porque podemos ter um movimento literário de indivíduos que têm uma diferença de idade de 10, 20 ou até 25 anos, mais ou menos. Então, o grande pormenor a se ter em conta quando falamos de um movimento literário é que, sendo um grupo composto por elementos que têm mais ou menos a mesma idade, vão partilhar da mesma visão de mundo, arte e o fazer artístico, ou seja, vão ter a mesma idioestética. Isto é, tendo uma idioestética, vão criar aquilo que Tsvetan Todorov, Aristóteles e outros estudiosos chamam de poética. Tendo uma poética, também tem que necessariamente ter um manifesto. E neste manifesto vão manifestar as suas... passe o pleonasmo, vão manifestar as suas visões a respeito da sociedade, como é a sociedade ou como poderia ser, a respeito da arte, como é a arte, segundo eles, e depois então vão ter que ter um boletim para divulgarem os seus textos, isto é, quer poéticos, narrativos, dramáticos, manifestos também em si, crônicas, por exemplo. Enfim, os três grandes gêneros literários, isto é, que então o poético, o narrativo e o dramático. Bem, em Angola, quando nós falamos de movimentos literários, costuma-se a remontar, isto é, voltar para o ano de 1900 e
1898. Mas se olharmos como muita gente, muitos acadêmicos têm apresentado os vários e vários nomes de associações cívico-culturais ou cívico-artísticas, como movimentos literários, eu remontaria para o ano de 1901, um ano em que um jornal, Gazeta de Luanda, havia publicado lá, um articulista havia publicado neste jornal Gazeta de Luanda um artigo onde maldizia os negros. Dizia que os negros não passavam de coisas e que deviam trabalhar muito mais do que trabalhavam, deviam sofrer mais do que sofriam, e ainda que um branco o fizesse algum mal, este devia simplesmente respeitar e consentir. Isto causou uma reação da parte dos filhos da terra. Estes filhos da terra, por incrível que pareça, eram mestiços, alguns negros e também brancos, que, não concordando com esta visão do articulista do Gazeta de Luanda, juntaram-se e fizeram uma coletânea intitulada A Voz de Angola Clamando no Deserto. É uma coletânea de textos opinativos, com muito sarcasmo, críticas sobre vários males que enfermavam esta Angola, que na altura era a província ultramarina de Portugal. Mas descartamos isto e, só para mostrar que as coisas não são bem como parecem ser ou como muitos acadêmicos apresentam, então nós partimos do ano de 1948, o ano em que surgiu uma grande ruptura no sistema semiótico literário angolano. Isto é, enquanto nos anos anteriores, no século, por exemplo, século XIX, os escritores, aí, por exemplo, Maia Ferreira, Joaquim Dias Cordeiro da Mata e outros, baseavam sua escrita na corrente do romantismo. Nos anos 48 do século passado, século XX, surge um grupo de jovens que se intitulam como o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola. E estes jovens aparecem com um lema, e o lema é: vamos descobrir Angola. Muitos, quando escrevem este lema, apenas o escrevem, esquecem o ponto de exclamação, que mostrava aí alguma coisa mais do que poderia ser. Parece um lema simples, mas não. Não porquê? Porque na altura estes jovens conheciam tanto de Portugal, das serras, das montanhas, mas não conheciam quase coisa alguma do seu berço, isto é, de Angola. E você pode imaginar o que é conhecer tanto de uma terra que você indiretamente tem vínculo, mas diretamente não. Mas você é obrigado na escola a estudar
e conhecer a geografia e muitos outros aspectos, mas da tua terra quase que nada conheces. Então estes jovens partiram com este lema: vamos descobrir Angola, e fundaram o movimento dos novos intelectuais de Angola. De lembrar que entre 45 a 47 existiu um primeiro movimento que é pouco falado, que é o movimento dos intelectuais de Angola. Parece que havia aí uma ligação de intelectuais, simplesmente uma associação de intelectuais, mas que os fins não eram os que mais tarde os jovens liderados por Antônio Jacinto, Viriato da Cruz, Humberto da Silva e outros vai criar. Este é com certeza o primeiro movimento literário de Angola. E este movimento vai publicar em 1951 e 52 dois números da sua revista ou boletim Mensagem. Eles publicam a partir do Departamento de Cultura da Associação dos Naturais de Angola, Anangola. E este boletim que eles publicam é o boletim Mensagem à Voz dos Naturais de Angola. Alguns acadêmicos também confundem e apresentam simplesmente a revista Mensagem, só que esquecem que em Portugal, na Casa dos Estudantes do Império, entre 41 a 45, nos anos 40, todos do século passado, existiu uma revista que também se intitulava Mensagem. Daí a que existiu a dos novos intelectuais de Angola chamar-se Mensagem, a Voz dos Naturais de Angola, para diferenciar. Mais tarde, publicaram aí nestes dois números Antônio Jacinto, Viriato da Cruz, Humberto da Silva, o próprio Agostinho Neto também chegou então a dar alguma força aí. E é isto, 2 anos. Depois, com a extinção deste movimento literário, os membros passaram a publicar na revista Cultura da Sociedade Cultural de Angola. Este não é um movimento literário. Por quê? Porque não tinha a intenção de o ser. Apenas uma organização cívico-artística formada por intelectuais que denunciavam, sobretudo, a cultura 2, a que surge entre 1957 a 1960, quando tinha como seu diretor o senhor intelectual Eugênio Ferreira. Este foi incentivou muito, e muitos membros do movimento dos novos intelectuais de Angola passaram a publicar nesta revista Cultura. Nos anos 80 surge um segundo movimento literário, mas atenção que é um movimento literário na medida em que os membros, embora repartidos em sub-associações, estamos a falar da
Brigada Jovem de Literatura, surge nos anos 80, vai surgir vão surgir nos anos 80 essas brigadas jovens de literatura. E surge, por exemplo, a Brigada Jovem de Literatura de Luanda, a Brigada Jovem de Literatura Aldalara, no Lubango, e depois a Brigada Jovem de Literatura do Kwanza Norte, a de Malange e outras brigadas. Eles podem ser considerados como um conjunto de movimentos literários onde vai se destacar o cantalutismo, não é? Porque eles, apesar de tudo, das diferenças, não tinham um manifesto propriamente dito, mas falavam e emancipavam a conquista da independência, a figura do presidente na altura, como o ambiente era de comunismo, socialismo, a figura do presidente Agostinho Neto, tanto é que se publicou uma pequena antologia em homenagem a Agostinho Neto, feita por jovens em homenagem a Agostinho Neto. Mas devido mesmo a estas, digamos, estas diferenças dentro do sistema das brigadas jovens de literatura, vai surgir aqui em Luanda mais dois movimentos literários por volta dos anos 1984. Aí surge o Quichimbula e o Oandange. Este Oandange não teve uma revista ou boletim, mas publicou os seus textos no Jornal de Angola daqueles anos. Vem com um manifesto, mostrava a sua visão de arte e, segundo um dos então membros, falo de Aníbal Simões, também conhecido como Chikacatambalundo, ele vai dizer que, numa entrevista que nos concedeu, vai dizer que estavam cansados de ver a falta de qualidade de vários membros da brigada. Então, e também estavam cansados de ver aquela arte feita simplesmente para emancipar uma figura que é a do presidente, para falar dos ganhos da conquista da independência, o tal cantalutismo. Então vão fundar o coletivo de trabalhos literários Oandange. E este coletivo de trabalhos vai publicar, conforme já dissemos, os seus textos no Jornal de Angola na altura. Por que é que vai publicar no Jornal de Angola da altura, não tendo uma revista? Como eles indiretamente tinham um parecer, mas não eram frontais, isto é, não mostravam essa visão dos seus ideais contra o cantalutismo, contra a falta de qualidade dos textos panfletários de muitos membros, como diz o Aníbal Simões. Então tiveram a oportunidade de publicar os textos no Jornal de Angola. Mas isto não vai acontecer com o Quichimbula. E este Quichimbula vai ter uma revista, porque parece que não tinha oportunidades para publicar no Jornal de Angola, uma vez que estavam à margem do sistema político da altura. Tanto é que os membros deste Quichimbula
vieram a ser. Temos hoje, por exemplo, o Nelson Bonavena, que é praticamente oposição, faz parte de um dos partidos na oposição, e vão formar então a revista Arshot. E nesta revista Arshot, com os seus símiles, Bonavena vai publicar editorial, textos linguísticos, e eles, os dois movimentos, tinham algo em comum. Apesar da ruptura com o panfletário, iam buscar um pouco do movimento, aí em jeito de continuidade, do movimento dos novos intelectuais de Angola, as raízes, para falar, mas já enquanto do movimento dos novos intelectuais de Angola usavam a corrente do neorrealismo, eles vão utilizar a corrente do simbolismo, uma mais prática, uma linguagem um pouco mais trabalhada. E, conforme dizíamos, Bonavena e seus símiles vão escrever neste boletim Arshot. Passou-se os anos 90. Nos anos 90 ainda houve tentativas do brigadismo, mas que já não foi assim tão forte, e ainda com tentativa de passo o pleonasmo, criar uma Brigada Jovem de Literatura de Angola, que foi até criada, mas e até agora continua. Aí um general que continua como membro presidente, assim, com o general Kudijimbe, que também é escritor. Então continua até agora, mas que não foi fazendo muito que poderia fazer enquanto uma associação que se queria na altura literária, simplesmente. Porquê? Porque os membros foram se tornando mais políticos, fazendo parte do sistema político, isto é, ligados ao partido MPLA. E devido às faltas de boas políticas de educação, o pouco investimento no próprio sistema de educação, passamos quase, imaginemos, dos anos 80, que isso foi nos anos 80, nos anos 90 e até 2010, damos 20 anos, não é? 90 mais 10, e quase sem um movimento literário. E muita gente que vê outras comunicações a respeito desse tema, vai dizer que não é bem assim, mas existia o Clube dos Trovadores, existia o Levarte, nos anos 2010, 2008, mas como assim não existia, professor? E eu digo que não existia pelo fato simples, não foram movimentos literários. Não foram por quê? Porque esse clube de trovadores, apesar de juntar um ou outro escritor, tinha a intenção era de se usar a palavra oral, não é? Declamações, conversas. Quanto ao Levarte, é uma associação cívico-artística, vamos assim dizer, que procura humanizar a partir da música, da pintura, do spoken word, e também então da declamação em si. E o que é que vai
Se notar, não têm um manifesto, publicaram uma coletânea, mas que não há aí uma poética definida, não há a mesma visão de mundo em todos os textos, então não são movimentos literários, este Clube de Trovadores ou Levarte. São associações que fizeram muito, isto é, na divulgação de eventos artísticos, na humanização, também ajudaram muita gente, estamos aqui a dizer jovens, a não entrarem no mundo da delinquência e também fizeram campanhas de divulgação de livros, principalmente aquela coletânea 11 clássicos da literatura angolana, mas não constituem movimento literário. Ora, em 2015, um grupo de jovens desfavorecidos, partindo do autodidatismo, conseguem se safar de todos estes movimentos artísticos ou associações cívico-artísticas, não é? que foram surgindo, como o Requintal, o Clube dos Trovadores, o próprio Levarte, o Berço Literário, o Café Cultural e outras. Estes jovens foram muito corajosos e conseguiram romper com aquela arte, o valor que se tinha da arte da declamação, e criaram, muitos deles saindo mesmo destas associações cívico-culturais, criaram o movimento literário Literagres. Lembrar que aqui Literagres vai ser uma aglutinação da palavra litera, letra ou letras, e agres, campo. Então, como um campo da palavra, um campo das letras. Dizem eles que o nome surge por intermédio de uma conversa com o escritor e político Bonavena. E em 2015 criam este movimento literário que vai ter também um ciclo de estudos literários e linguísticos mais restrito, e estes vão publicar entre 2015 e 2016 uma coletânea Agris Magazine. Em condições precárias, publicam um livro de cordel mostrando a força interior que eles tinham. E este livro vai ainda servir de base para, entre 2017 e 2018, publicarem já com mais qualidade, devido ao trabalho que foram fazendo e porque se mostraram um verdadeiro movimento literário no meio de tantas associações cívico-culturais. Vão receber o apoio da União dos Escritores Angolanos, na pessoa do então secretário-geral, Carmo Neto, e vão publicar com a chancela da União dos Escritores Angolanos a revista ou boletim Tundavala, ano 2, isto é, em 2018. O que eu posso dizer é que esta revista, já com mais qualidade, acabou por ser
o ápice, ou seja, a junção de todos os textos e tentativas de perfeição daquilo que eles chamam de agrestética e agresprosa, compilados e dados ao público já com mais qualidade, porque quem ler a tal revista Tundavala, eu tenho aqui, não tenho aqui a Arshot, mas tenho a Tundavala, esta Tundavala vai encontrar aqui textos de outros textos que já estão quer na primeira revista, a Tunda, a Agres Magazine, e quer na primeira Tundavala, isso é a Tundavala 1, como eu costumo a chamar. Essa Tundavala 2 é no fundo uma junção e um trabalho mais sério apresentado ao público. É isto. Resumindo, temos apenas 5 movimentos literários. Propriamente, temos o primeiro movimento literário angolano, que é o Movimento dos Novos Intelectuais de Angola. Nos anos 80, temos as Brigadas, que, tendo em conta o cantalutismo e a emancipação do presidente nos seus textos, a poesia panfletária, aquela escrita panfletária de muitos membros, vão todas elas durante um tempo por fazer em si vamos dizer, um movimento literário híbrido, não é? E mais tarde vai surgir mais dois movimentos literários propriamente ditos, isto é, o Quichímbula e o Oandange. O Quichímbula é também conhecido como a geração do delírio azul. E do Quichímbula temos como expoente as Evas e também o Bonavena, sobretudo, que muito fez, e vai se encontrar em muitos textos lá da revista Arshot. Do outro lado, ainda nos anos 80, entre 84, vamos ter o Coletivo de Trabalhos Literários Oandange, e este coletivo de trabalhos vai se constituir como um movimento na medida em que vai apresentar um manifesto no Jornal de Angola, é uma intenção, e vão trabalhando com um simbolismo, e como o nome diz, Oandange, que é raiz em Ndange, é raiz em Kimundo, e Oandange, juntando aqui, há alguma semelhança com o Umbundo. E neste Oandange temos os expoentes como Lopito Feijó, Luís Canjimbo, sobretudo, dizem que é o expoente que mais deu força para o tal surgimento deste movimento, é o Luís Canjimbo, e também o próprio Aníbal Simões, depois Ning e o Panguila, que infelizmente já não fazem parte do mundo dos vivos. E em 2015 vai surgir o movimento literário Literagres, que vai publicar no boletim Agres Magazine e depois também no boletim Tundavala. E dizer que quer o Agres Magazine, quer a Agres Magazine, quer a primeira Tundavala, acabam por ser simplesmente experimentos que vão dar na Tundavala 2, que teve a chancela da União dos Escritores, e já com mais qualidade,
e é com certeza uma das grandes coletâneas publicadas em Angola. É isto, esperamos que tenhamos dado o essencial dos movimentos literários e tenhamos acabado com a confusão que existe de se apresentar muitas organizações cívico-culturais como movimentos literários. É isto, estamos juntos e até a próxima comunicação. Um abraço, chalé no Quiambote. Para quem percebe, fique bem. O tempo não para, não. Quando você se dá conta, já é ano novo outra vez. O tempo passa tão rápido que a gente nem se dá conta de quantas experiências já vivemos. Mesmo que tenham sido difíceis, as experiências boas e ruins estão sempre nos acompanhando, então nunca perca a esperança. Porque uma hora tudo ficará bem. Tudo passa e tudo sempre passará. Nada vai para sempre. Então sorria sempre, viva o momento presente e não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não perca essa sensação de ter um minuto de alegria, uma experiência, uma emoção em sua vida. Porque por menor que seja, esse minuto ele pode ser único. E depois que se vai, você não tem como mais voltar atrás, não tem como mais voltar no tempo. Não perca essa chance de viver, sorrir e amar cada minuto como se fosse o último. A vida é curta e ao tempo ele não volta mais. Então vive intensamente, sempre sorrindo, seja feliz, seja amor, seja luz, e experimente os segundos da sua vida, cada único segundo da sua vida. A vida é curta, por isso ame-a, seja feliz.